levantar aqui, gente, que é o seguinte, olha, um recado para vocês, que durante todo o mês de outubro o SESC vai recolher cabelos para confecção de perucas para pacientes que lutam contra o câncer. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa. Os cabelos podem ser crespos, lisos, com química, de qualquer jeito, sem problema, tá? As doações devem ser de no mínimo 10 centímetros, mais de 20 unidades do SESC, nos 4 cantos de Minas, recebem as doações. Eu acho isso muito legal. Uma amiga minha esses dias colocou lá no Facebook, ela tinha um cabelo enorme, ela cortando o cabelo dela para doar. Inclusive crianças, tem projeto também que recebem cabelos. Aí para criança não pode ser cabelo tratado com química, não. Crianças também com câncer. E a gente não imagina como é que isso é importante. Está precisando de dar um corte no cabelo? Vai para o SESC, liga para lá, doa o seu cabelo. Outubro Rosa, já que a gente falou, né? Gente, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres. Se for descoberto no estágio inicial, a chance de cura pode chegar a quase 70%. Este ano, em Minas Gerais, 10 caminhões estão rodando pelo estado. Cada um tem um mamógrafo que pode fazer 60 exames por dia e o resultado fica pronto em 20 dias, é encaminhado para a Secretaria de Saúde de cada cidade. As informações mais importantes para você agora com o médico Clécio Lucena, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Essa campanha Outubro Rosa, né, ela já existe há alguns anos, né? Que balanço que você faz, hein? Funciona? Precisaria de mais? Como é que você vê essa questão? Roberta, a questão do Outubro Rosa, ela é uma campanha da sociedade civil que nós profissionais utilizamos a mesma simplesmente para fornecer as informações técnicas necessárias para o esclarecimento da sociedade, da população como um todo. O processo do diagnóstico ele envolve 2 etapas fundamentais. Primeiro é você ofertar à população os mecanismos de ter a detecção através dos instrumentos, e a mamografia é um desses instrumentos. A outra etapa é a conscientização do público-alvo, que no nosso caso o câncer de mama é o público feminino, as mulheres, para que as mesmas busquem esses exames, a fim de que a gente venha diagnosticar, detectar uma alteração. Pois é, agora eu estou vendo o seguinte, há tantos anos que essa campanha, pelos números que a gente estava vendo, a procura de mulheres entre 40 e 50 anos, procura pela mamografia, diminui. O que está acontecendo? Existe um viés de interpretação da informação. Existem basicamente duas recomendações distintas. Uma que é feita pelo Ministério da Saúde e a outra que é feita por nós, entidades médicas, em relação à questão do público-alvo. A recomendação do Ministério da Saúde é que para as mulheres acima de 50 anos, até a idade de 69 anos, a mamografia venha a ser realizada a cada 2 anos. Então essa é a recomendação. Dos 50 anos, não, porque a gente vê cada vez acontecendo casos de câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. 50 anos. É esse o ponto que a gente precisa esclarecer. Do porquê que nós recomendarmos a antecipação da idade do início da mamografia. 1/3 dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres com menos de 50 anos. É um público significativo. Sim. As mulheres com idade entre 40 e 50 anos, a mamografia é capaz de impactar no sentido de reduzir a mortalidade pela doença câncer de mama da ordem de aproximadamente 15%. E isso é significante. Sim. E o terceiro ponto é que com o diagnóstico precoce, nós conseguimos ser menos agressivos, menos mutiladores, conseguimos ofertar um tratamento melhor, mais eficiente e aumentamos a probabilidade de cura para essa doença. Parece repetitivo, mas nós vamos insistir que até o presente momento, o ponto crucial na abordagem do câncer de mama se dá no diagnóstico precoce. Com certeza. Agora, tem o autoexame, que aí, gente, as mulheres... Não é possível, todo mundo já sabe fazer, né? Porque você pegando na sua mama, você vê se tem um caroço ou se não tem, não é? A não ser que ele esteja muito difícil. Por incrível que pareça, Roberta, não. Essas campanhas têm essa finalidade de conscientizar as mulheres e também aos homens, porque câncer de mama também acomete o público masculino. Muito pouco, mas sim, né? Uma frequência muito menor, mas também acomete. E o autoexame para o público masculino, ele tem uma função muito importante. Diferentemente da mulher, em que a mamografia ela é extremamente eficiente. Sim. Então, o que a gente precisa destacar é que o autoexame ele tem que fazer parte, é uma etapa desse processo de detecção
Infelizmente, com o toque, nós só conseguimos detectar alterações numa fase um pouco mais avançada, e aí, obviamente, você compromete aquele momento do diagnóstico e aquele momento que a gente consegue interferir no curso evolutivo de uma maneira substancial. Mas é importante alertar a mulher da necessidade e também educar, orientar quais são os procedimentos que ela deve buscar ou quais são os sinais que ela deve buscar identificar na avaliação das suas mamas. Pois é, mas eu fico pensando aqui, se esse caminhão, né, ele roda, gente, não é só pelo interior de Minas, não, pelo interior desse Brasil inteiro, no Outubro Rosa, dá conta de atender essas milhões de mulheres nesse país? Porque se tem caminhão rodando é porque nós não temos mamógrafos por esse país, no interior desse país, né? E aí, como é que fica? Na verdade, você não teria, tecnicamente falando, a necessidade de você ter mamógrafo em todas as cidades. Nós somos 853 municípios. Não, isso eu sei, mas você tem que ter pelo menos, né, uma mulher pegar 200 quilômetros para fazer uma mamografia, a gente sabe que é difícil, né? Não precisa. Você utiliza esse instrumento, esse recurso, que no caso seriam os caminhões móveis. São 10 caminhões móveis que o Estado aloca para fazer essa distribuição e, de uma maneira intermitente, ou seja, periodicamente, ele circula naquelas regiões mais carentes, em que não tem essa disponibilidade do equipamento para fazer a mamografia e aborda aquelas mulheres na faixa etária que está recomendado para realizar o exame de mamografia. Entendi. Pois é, mas como eu falei na entrada, depois de 20 dias a mulher faz, né, no caminhão e tal, depois de 20 dias o resultado vai para a Secretaria de Saúde. A gente estava conversando antes do programa começar, você mesmo falando, lá no Vale do Jequitinhonha é difícil. Você de Teófilo Otoni tem um mamógrafo, porque é uma cidade grande. Sim, claro. Correto? Mas essas outras cidadezinhas pequenininhas, o que a Secretaria Municipal de Saúde faz com esse exame? O que ele faz com essa mulher? Eles têm condição de chamar, olha, o resultado deu isso, não está legal, você tem que procurar um médico, aqui não tem, para onde você vai. Como é que fica isso na prática? Roberto, é preciso a gente entender que não adianta a gente ofertar apenas a mamografia. O processo da abordagem do câncer de mama, quando a gente fala em abordagem, nós temos que entender que eu preciso prevenir, eu preciso detectar, diagnosticar, tratar e acompanhar aquelas mulheres que passaram pela doença câncer de mama. Então, é uma sequência de eventos que precisam ser, de uma maneira coordenada, trabalhada etapa por etapa. Não adianta eu simplesmente fazer a mamografia e entregar para uma paciente um resultado de exame que ela desconhece qual que é o resultado. Nós precisamos interpretar e, mais ainda, identificar de maneira o mais precoce possível aquele sinal que está ali presente naquela paciente. Isso é feito? Tem que ser feito. Obviamente, nós ofertamos... Tem que ser feito, mas é feito? Em algumas circunstâncias, sim. Nós temos uma limite, não é que deixa de ser feito. Nós temos um volume de pacientes maior do que é ofertado em termos de tratamento, e aí? Em termos de conduta. Aí, obviamente, você acaba tendo uma fila que está cada vez maior. Pois é, mas essa fila, mulher com um nódulo, com um tumor na mama, ela não pode ficar numa fila esperando meses e meses e meses. De jeito nenhum. Aí que é o papel da sociedade civil, cobrar dos gestores o papel dele de alocar os recursos necessários e criar a estrutura necessária para que cada mulher que está nessa fila tenha a sua situação resolvida. Agora, a gente está falando que o Ministério da Saúde propõe a partir dos 50 anos, Minas Gerais a partir dos 40, não é isso? Agora, eu sei que tem mulheres, gente, só de 5 a 7%, né, de casos de câncer de mama em mulheres são, digamos, podemos dizer, hereditários, quer dizer, há casos na família, quer dizer, é muito pouco. Os dados são exatamente esses que você está passando. Mais de 90% dos casos de câncer de mama, a paciente não tem história familiar positiva para a doença câncer de mama. Um percentual muito pequeno de mulheres que têm câncer de mama tem na sua família uma história anterior da presença do câncer de mama. O que muda é que, para aquelas mulheres que têm uma história familiar positiva, e nós precisamos interpretar essa história familiar, porque é diferente uma pessoa cuja irmã teve câncer de mama aos 30 anos, daquela pessoa que teve uma tia com câncer de mama aos 80 anos de idade. São duas histórias completamente distintas, que o impacto em termos de risco para aquela paciente é diferente. Eu conheço mulheres que com quase 80 tiveram câncer de mama, foi uma coisa muito tranquila. Existe uma regra básica para a gente que
de uma maneira geral, câncer de mama na paciente jovem ele tende a ser mais agressivo. E nas pacientes mais velhas tendem a ser menos agressivo. Isso é uma regra geral. Obviamente, medicina sempre e nunca não existem. Existem as situações de exceção e que, felizmente, a gente consegue abordar de uma maneira eficaz, tanto nos dois extremos, tanto nas mulheres jovens, mas também nas mulheres com idade mais avançada. Mas o aspecto interessante que a gente precisa entender é que a forma de recomendação de conduta para uma paciente que tem uma história familiar ou que seja enquadrada em alto risco para câncer de mama é absolutamente distinta daquilo que a gente recomenda para a população geral. E para a população geral, a recomendação que nós, entidades médicas, fazemos é que a mamografia deva ser realizada a cada 1 a cada 2 anos, a partir dos 40 anos de idade, e o extremo final seria aí, sim, até os 70 anos. Então, só para ficar claro, as pessoas que são mais jovens, têm caso na família, elas podem procurar, independente de Outubro Rosa, um posto de saúde, porque elas podem, têm direito a fazer essa mamografia com 30 anos, 35 anos, é isso? A mamografia você pode utilizar com 2 finalidades. De rastreamento, que é isso que a gente utiliza para detectar um sinal nas mulheres que não têm alterações. E a finalidade diagnóstica, que é para você estudar uma alteração. A finalidade diagnóstica da mamografia pode ser realizada em qualquer idade. Então, se você tem uma alteração no exame clínico, se a paciente percebeu, ou se o profissional de saúde encontrou alguma alteração, aquela paciente, independente da idade, ela deve procurar uma assistência para que seja feito o esclarecimento e a abordagem adequada daquela alteração. Alguma coisa que você não tenha dito que é importante dizer para as pessoas que estão em casa? Eu acho que, sim, que eu acho que o aspecto fundamental que precisa ser dito e de uma maneira repetitiva, e nós exaustivamente vamos dizer isso, é que a detecção precoce do câncer de mama é a maneira eficaz que hoje nós detemos para conseguir mudar as curvas de mortalidade da doença câncer de mama, que infelizmente são alarmantes. Isso aí, gente. Obrigada, tá?